veio para vocês provar a estrutura metálica na boca do paciente de vocês. Você levou em posição. Tá tudo ok. No entanto, o conector maior, né, a barra anteroposterior, não está em contato com a mucosa, está discrepante, essa estrutura está errada. Tá? Ela tem que acomodar como se fosse uma PT. Né? O palato, a parte do palato de uma dentadura, ela se acomoda no palato. E a mesma coisa tem que acontecer com a estrutura com a barra, com o conector maior. Ok? Então, como vocês podem ver, tem diferentes casos aqui, ó, nas fotinhas logo abaixo, de conectores maiores do tipo barra anteroposterior. Não necessariamente fica com formatinho de U ou de D, de D, né? Perfeitinho. Às vezes, para fugir de algumas características anatômicas, alguns componentes, algumas estruturas anatômicas, para não ficar incomodando, ele dá uma alteradinha, mas o princípio é o mesmo, ok? Então, ó, aqui nós temos uma classe 3 e tem uma barra anteroposterior. Aqui, ó, tem um grampinho de roxo aqui, então aqui é um extremo livre. É um extremo livre unilateral, é uma classe 2, modificação 1. Ó. Também usou uma barra anteroposterior. E aqui nós temos uma classe 3 também, porque espaço intercalado, posterior, com uma modificação aqui na região anterior. Então, é uma classe 3, modificação 1. E também recebeu um arco, uma barra anteroposterior. Isso mostra que realmente ela tem uma ampla indicação. Ok? Outro tipo de barra é a barra palatina em U, que, como vocês podem observar no desenho, ela nada mais é do que a barra anteroposterior sem aquela porção posterior que une, né? Ela vem aqui e fecha, formando aquele D da barra anteroposterior. Então, nós temos aqui a barra palatina em U. Se a barra anteroposterior, a contraindicação dela era o torus palatino, devido à presença daquela barra posterior, adivinha quando que você vai usar uma barra em U? Justamente em casos onde está contraindicado a barra anterior, que geralmente é devido à presença de um torus palatino. Quanto às características, é praticamente a mesma. Tem uma secção de meia cana, uma estrutura rígida. Só que a indicação que muda, ó, é indicado para casos onde há presença de torus palatino. Um detalhe, a ausência da barra posterior, né, aquela porção posterior aqui, reduz a sua rigidez. Então, vamos lá. Ah, mas eu não posso usar uma barra em U mesmo se eu não tiver um torus? Pode, mas não deve. Por quê? Você vai ter uma estrutura mais frágil. Se há a possibilidade de ter uma estrutura mais resistente, que vai distribuir melhor as cargas, por que você vai ter uma estrutura mais frágil? Não tem porquê. A não ser por uma limitação como a presença de um torus. Tá? Mais uma vez, então, a barra em U tem as mesmas indicações, tudo ok, principalmente quando está contraindicado a presença, contraindicado a barra anteroposterior devido à presença de um torus, você usa a barra em U. Mas não devemos usar a barra em U em casos em que era possível uma barra anteroposterior, porque ela é menos rígida, tá? É uma estrutura mais, ainda, lógico que é difícil, mas ainda ela é rígida, firme, só que comparado ao anteroposterior, ela é mais frágil, ok? E a distribuição de carga acaba sendo um pouco pior. E assim como a barra anteroposterior, ela deve ficar em íntimo contato com a mucosa palatina. Como eu falei, pessoal, é praticamente a mesma barra, só que sem o detalhezinho da porção posterior, que na hora que você olhar um torus no palato do paciente, você já vai ver que é impossível colocar aquela barra posterior, porque vai incomodar. A não ser que seja pequeno e você consiga contornar com uma certa folga ainda esse torus. Do contrário, barra em U. Ok? Outro tipo de conector maior que existe, no entanto, não se usa muito, é a placa palatina simples. Tá? O que ela é? Ela vai estar indicado mais para a classe 3 e classe 4 de Kennedy, lembrando que a barra anteroposterior, todas as classes. Essa aqui
classe 3 e 4. Tem tamanho reduzido, então, ó, tá até ali em vermelho, um risco alto de engolir. Fica mais fácil disso passar pela garganta e o paciente vir a engolir caso esteja dormindo ou até mesmo comendo e isso venha se soltar. Ela já não tem um formato de meia cana, ela é como se fosse uma placa, uma chapa. Sendo assim, a sua resistência mecânica é menor, ela tende a ser mais flexível. Ah, é fácil de torcer? Não, assim, na mão. Só que se você comparar a facilidade de se torcer uma barra anteroposterior, nossa, é muito maior. Entendeu? Então, ela tem menor resistência mecânica, maior possibilidade de torção se o paciente não tomar cuidado na hora de pôr ou tem paciente que tem costume de levar isso em boca e morder para a prótese encaixar. Isso não deve ser feito em nenhum tipo de estrutura metálica, nenhum tipo de PPR. No entanto, para esse tipo de conector maior, fica mais fácil ainda dessa prótese torcer, justamente porque ela tem uma resistência mecânica menor. Ela é mais flexível, digamos assim, mais fácil de sofrer uma deformação. Também deve ficar em íntimo contato com a mucosa palatina, como todos os outros que a gente falou até agora, e deve ser evitada, tá? Justamente porque